Então, bom dia. Hoje é dia 9 de dezembro, nosso último encontro desse ano, e vamos fazer uma retrospectiva daquilo que a gente viu do último encontro, da nossa última leitura. Então, ele fala de que a gente tem que trilhar um caminho do conhecimento da ciência espiritual, para a gente adquirir um conhecimento imaginativo, para a gente fazer uma leitura da escrita oculta que tem a ver com a inspiração, e que a gente, então, chega à intuição, onde a gente percebe esses seres espirituais. E isso, para essa percepção dos seres espirituais, a gente antes trabalhou com o nosso sósia. O sósia é tudo aquilo que nós desconhecemos em nós. E a gente precisa estar disposto a enfrentar essas nossas sombras. E aí, nesse sentido, quando a gente tem essa disposição para enfrentar esse desconhecido em nós, a gente vai se preparando já aqui na Terra, né, para o encontro, e depois isso acontece lá também, no mundo espiritual, para encontro com esse grande guardião, que ele diz que tem a ver com essa intuição, dessa percepção desses seres espirituais, onde esse grande guardião tem a ver com o Cristo, essa compreensão daquilo que aconteceu aqui na Terra através do mistério do Gólgota. E depois disso, a gente então faz essa compreensão desse microcosmo e do macrocosmo, no sentido de que nós somos construídos gradualmente durante a evolução da humanidade, né? Da evolução da Terra. Então, todo o nosso corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu foi desenvolvido ao longo da evolução da humanidade. E que cada aspecto da nossa constituição tem a ver, se refere também ao macrocosmo. E aí nós podemos nos sentir partes integrantes da construção cósmica, mas, ao mesmo tempo que a gente se sente uma parte integrante, nós temos essa sensação de autonomia. Nós não perdemos a identidade, porque a gente tem um eu. A gente perderia a identidade se não tivéssemos desenvolvido o eu, né? A gente se sentiria misturado, junto e misturado com os seres espirituais. Mas ao mesmo tempo que a gente sente que a gente faz parte desse macrocosmo, a gente mantém essa autonomia, essa identidade por causa do nosso eu. E o grande guardião, quando a gente encontra então com o grande guardião, ele é o grande incentivador para a gente fazer essa continuidade, para a gente continuar nesse esforço de se melhorar. E assim a gente terminou, né, a nossa leitura. Alguma pergunta ou alguma outra contribuição, por favor? Continuamos a... Eliane, Fale, fale, bom Maíra. dia. É Bom só no dia. começo você falou o sósia, eu não sei se eu anotei direito, se eu peguei isso. É a percepção de nós mesmos? É a Nós percepção mesmos. das nossas sombras, daquilo que nós não... É a possibilidade de perceber aquilo que nós não conhecemos em nós. Aqui na Terra, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Uhum, perfeito. Obrigada. Nada.
Eliana, desculpa, aqui no último trecho, existe então uma autonomia e identidade. O grande guardião ajuda a gente no esforço, é isso? É ajuda? Então, o Ou grande guardião, propõe? Ah, ele é o grande incentivador para que a gente entendi. possa continuar a nossa tarefa aqui na Terra. É quando você encontra com o guardião, é como se ele fizesse a pergunta: você está disposto, então, a voltar e se melhorar e ajudar a melhorar o desenvolvimento da humanidade? Entendi. Obrigada. Né? Enquanto Lúcifer vai tentar te segurar lá, para você ficar como um anjo, ficar como um ser espiritual. Então, quando a gente vai trilhando todo esse caminho, é como se você pudesse, então, agora enxergar o Cristo. Senão, segundo o que a gente lê, né? A gente só vai enxergar Lúcifer e vai ver o trono de Cristo vazio. Imagem forte, hein? É, é o que a gente lê, né? Não, foi ótimo compartilhar. Obrigada. Continuamos? Presente e futuro da evolução cósmica e humana. No sentido da ciência espiritual, não é possível conhecer algo a respeito do presente e do futuro da evolução do homem e do universo sem compreender o passado dessa evolução, pois o que se oferece à percepção do pesquisador espiritual, ao observar os fatos ocultos do passado, contém ao mesmo tempo tudo o que ele pode saber do presente e do futuro. Neste livro se falou das evoluções saturnina, solar, lunar e terrestre. Do ponto de vista científico e espiritual, não se pode compreender a evolução terrestre sem observar os fatos das épocas evolutivas precedentes, pois o que atualmente se apresenta ao homem dentro do mundo terrestre contém, em certo sentido, os fatos das evoluções lunar, solar e saturnina. Os seres e as coisas que haviam participado da evolução lunar continuaram a desenvolver-se, dando origem a tudo o que atualmente pertence à Terra. Porém, nem tudo o que evoluiu da Lua para a Terra é perceptível à consciência físico-sensível. Uma parte do que evoluiu a partir dessa Lua manifesta-se apenas em certo nível da consciência suprassensível. Uma vez adquirido esse conhecimento, para ele, uma vez adquirido esse conhecimento, para ele, nosso mundo terrestre está ligado ao mundo suprassensível. Este contém a parte da existência lunar não condensada para a percepção físico-sensível, e a princípio a contém tal qual é atualmente, e não como era na época da antiga evolução lunar. Contudo, a consciência suprassensível pode obter uma imagem daquele antigo estado. Quando essa consciência se aprofunda na percepção que atualmente lhe é possível, paulatinamente se evidencia que esta se desdobra por si mesma em duas imagens. Uma delas se apresenta como a configuração que a Terra teve durante sua evolução lunar. A outra imagem, porém, leva a reconhecer nela uma configuração ainda germinal, que somente no futuro será real no sentido em que a Terra é real agora. Numa observação mais profunda, revela-se que para essa forma futura aflui constantemente o que, em certo sentido, resulta como efeito dos acontecimentos terrestres. Nessa forma futura, portanto, estamos diante daquilo em que se transformará a nossa Terra. Os efeitos da existência terrestre se unirão ao que sucede no mundo caracterizado, e disso surgirá o novo ser cósmico em que a Terra se transformará, tal qual a Lua se transformou em Terra.
pode-se chamar essa forma futura do estado jupiteriano. Quem observar esse estado jupiteriano numa contemplação suprassensível, descobrirá que no futuro ocorrerão necessariamente certos processos, porque na parte suprassensível do mundo terrestre, procedente da Lua, existem seres e coisas que assumirão determinadas formas em função deste ou daquele acontecimentos no âmbito da Terra físico-sensível. Então, a próxima etapa é Júpiter, né? E daí vão ocorrer mudanças, provavelmente na nossa figura, no nosso corpo e tudo mais. Isso é quando a gente chega lá, não é quando a gente está voltando, né? Ele está Então, falando. evolução da humanidade, depois do antigo Saturno, do antigo Sol, da antiga Lua, Terra, Júpiter. Terra, nós somos assim, desse jeito como nós somos. Júpiter vai ter uma nova evolução, uma nova transformação. É isso que ele Tá. está falando aqui. Então, ele está falando do futuro, não é? É que assim, primeiro eu entendi que era quando a gente já tinha morrido, mas é o Não, futuro. é o Então, a futuro. gente vai ter Desenvolvimento da humanidade. tá. Então, a gente vai ter essas lembranças, né? Meninas, desculpa, deixa eu ir para um cantinho para fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu me confundo às vezes, meninas, assim, ó, porque nós temos as eras, né? Nós estamos na alma da consciência, certo? Isso enquanto terra. Aí nós vamos passar pela alma, a imaginação, a inspiração, a intuição, enquanto terra, essa é a pergunta. Ou possivelmente Júpiter, né? Quando chega em Júpiter, quanto tempo de Terra para chegar lá? Ah, Porque eu me confundo, porque eu sei que a cada 2.100 anos, as hum, eras, né? A alma da sensação, a alma da razão e da índole, a alma da consciência. E aí depois vamos passar por essas próximas etapas. E não é linear também, né? Há algumas condicionantes para que essa evolução aconteça. Então, eu ponho tudo dentro de um balaio e é. fico aqui me perguntando. Então, acho que são 2.160 anos, né, Cris? Por aí, né? E acho que é isso. Agora, não sei. Provavelmente é isso que o Steiner fala, né? Agora, essa questão da imaginação, da inspiração e da intuição, esse é um processo que nós já fazemos na Terra, e quando a gente vai para o pós-morte, a gente passa por todo esse processo outra vez, né? Agora, passando toda essa nossa época, entramos na esfera, não, mas na era de Júpiter, podemos dizer assim, onde vão ter essas transformações. Provavelmente 2.160 anos, que eu me lembre, né? Mas não sei, precisamos checar isso, tá? Não É, sei se. Fala, Cris. desculpa. E como vai ser, não sabemos, porque das nossas ações lá no final desse tempo grande aí que a gente mais ou menos calcula, vem o pralaya, né? Que é aquela, não sei se posso dizer uma dissolução, é uma transformação, né? É uma dissolução disso tudo da Terra e da humanidade como nós conhecemos para começar uma nova época, né? Essa de Júpiter. Que tudo que eu entendo vai depender de como nós estamos nos comportando. Então, Uhum. Sim. É que nós somos co-criadores, né, nesse processo. É isso, né? Então, enquanto Terra, nessa encarnação, nós temos ainda vai terminar os 2.160 de era da alma da consciência, depois vem a da imaginação, da inspiração e da intuição,
vamos dizer assim, enquanto humanidade, enquanto Terra. Daí vem esse pralaya, e a depender daquilo que nós co-criamos, porque, embora o caminho seja individual, eu estou falando só para ver se é isso, né? Embora o caminho seja individual, mas a evolução, teria que ser, e é o que se almeja, da humanidade, né? Desse Sim, ser humano chegar a essa evolução para poder ascender. Alguns, como houveram anteriormente, que alguns doaram, né, as hierarquias doaram, também nós, alguns entendo isso, né, que alguns realmente irão e outros ficarão para trás. É por sim. aí? Não, acho que é, né? Acho que é por aí. A gente lê isso em vários textos do Steiner, que tem essa. Tem uma palavra certa, você lembra, Cris? Que é a guerra de todos contra todos. Exatamente, onde vai ter essa separação. Alguns irão e outros vão ficar. De certo modo, a gente está vivendo isso, né? Porque pega aquele texto bíblico, né? O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra o genro contra o sogro. Tem uma passagem bíblica que diz exatamente esse momento, que é o momento que a gente está vivenciando agora. Mas, Exato. Ângela, você fique calma, porque isso tudo faz parte da quinta raça adâmica. A gente ainda tem a sexta raça, sétima raça, para fechar o ciclo da Terra, para depois a gente ir para Júpiter, tá bom? Falta Ufa, muito. ufa! Ufa, eu tô doida para ir, ela tá querendo ficar por aqui. Não, não, não. Eu só quero ainda ter tempo de melhorar, entendeu? Ah, tem muito tempo, mas também tem Ah, muitas, como é que é? Muitos desafios, né? percalços. É isso, isso. Obrigada, queridas. Portanto, no estado jupiteriano, haverá algo já pré-determinado pela evolução lunar e haverá algo novo que só se está incorporando à evolução global por meio dos processos terrestres. É por esse motivo que a consciência suprassensível pode inteirar-se um pouco do que ocorrerá durante o estado jupiteriano. As entidades e fatos que se observam nesse campo da consciência não possuem o caráter do imagético sensível, nem mesmo se apresentam como sutis formações aéreas das quais pudessem emanar efeitos lembrando impressões sensoriais. Deles se recebem impressões sonoras, luminosas e calóricas puramente espirituais. Eles não as expressam mediante quaisquer incorporações materiais. Somente a consciência suprassensível pode captá-las. Contudo, pode-se dizer que essas entidades possuem um corpo, embora perceptível, apenas dentro de seu elemento anímico, que é a manifestação de seu ser atual, como uma soma de recordações condensadas contidas nele. Nestas, se pode distinguir entre o que vivenciam agora e o que já vivenciaram, e do que se lembram. Este último conteúdo é como algo corporal, e elas o vivenciam tal qual o homem terrestre vivencia seu corpo. Para um grau de percepção superior ao que acabamos de caracterizar como necessário ao conhecimento da Lua e de Júpiter, tornam-se perceptíveis seres e coisas suprassensíveis, apresentando formas mais desenvolvidas do que já existia durante o estado solar, mas que atualmente possui graus existenciais elevados, a ponto de passar desapercebidos a uma consciência avançada apenas até a percepção das formas lunares. Também a imagem desse mundo se divide novamente em duas, no caso de um aprofundamento interior. Uma delas conduz ao conhecimento do estado solar passado, e a outra representa uma forma futura da Terra, ou seja, aquela em que a Terra se terá transformado
quando tiverem afluído para as formações daquele mundo os efeitos dos processos terrestres e jupiterianos. O que assim se observa a respeito desse mundo futuro pode, no sentido da ciência espiritual, ser designado como estado venusiano. De maneira similar a uma consciência suprassensível ainda mais desenvolvida, se apresenta um futuro estado evolutivo que se pode chamar de estado vulcânico. Então, depois de Júpiter vem Vênus e depois vem Vulcão, relacionado com o estado saturnino, do mesmo modo como o estado venusiano com o solar e o jupiteriano com o lunar. É quase que espelhamento, né? É espelhamento. Assim, ao se considerar o passado, o presente e o futuro da evolução terrestre, pode-se falar das evoluções de Saturno, Sol, Lua, Terra, Júpiter, Vênus e Vulcão. Assim como essas abrangentes circunstâncias da evolução terrestre também se apresentam à consciência observações relativas a um futuro mais próximo. A cada imagem do passado corresponde uma do futuro. No entanto, ao se falar dessas coisas, deve-se insistir em algo que é necessário considerar tanto quanto possível. Ao querer conhecê-las, deve-se abandonar por completo a opinião de que a simples reflexão filosófica, aplicada à realidade manifesta, possa investigar algo. Jamais essas coisas podem ou devem ser investigadas mediante tal reflexão. Quem, tendo recebido da ciência espiritual comunicações sobre o estado lunar, acreditasse que com esse tipo de reflexão poderia prever o aspecto de Júpiter, combinando as condições da Terra com as condições da Lua, estaria entregando-se a enormes ilusões. Essas condições só devem ser pesquisadas na medida em que a consciência suprassensível se eleva à observação. Apenas ao ser comunicado é que o aspecto pesquisado pode ser compreendido, mesmo sem a consciência suprassensível. Frente às comunicações sobre o futuro, o pesquisador espiritual está em situação diferente daquela relativa ao passado. A princípio, o homem não pode absolutamente defrontar os acontecimentos futuros tão imparcialmente quanto lhe é possível em relação ao passado. O que ocorre no futuro mobiliza o sentir e o querer humanos. O passado é suportado de modo muito diferente. Quem observa a vida sabe que isso já vale para a vida cotidiana. Mas até que grau considerável isso se intensifica? Que formas isso assume diante dos fatos ocultos da vida são aspectos dos quais só tem conhecimento quem sabe certas coisas dos mundos suprassensíveis. E com isso é dada a razão pela qual os conhecimentos sobre essas coisas estão sujeitos a limites bem determinados. Acalmem-se, então. Assim como a grande evolução cósmica pode ser apresentada na sequência de seus estados desde a época de Saturno até a de Vulcão, isso também é possível para períodos menores de tempo, como, por exemplo, os da evolução terrestre. Desde o formidável cataclisma que marcou o fim da antiga civilização atlântica, sucederam-se na evolução da humanidade os estados que neste livro denominamos como civilizações hindu-antiga, proto-persa, egipto-caldaica e greco-latina. O quinto período é este em que se encontra a humanidade, é o presente. Esse período se iniciou gradualmente durante os séculos 12, 13 e 14 depois de Cristo, depois de ter sido preparado pelos séculos 4 e 5, séculos 4 e 5. Sua plena evidência se manifestou do século XV em diante. O precedente período greco-latino teve seu início aproximadamente no século
oitavo antes de Cristo. No fim do seu primeiro terço, teve lugar o evento crístico. A disposição anímica do homem, todas as faculdades humanas, transformaram-se ao passar do período egípcio-caldaico para o período greco-latino. No primeiro, ainda não existia o que hoje se conhece como reflexão lógica, como concepção racional do mundo. O que o homem assimila agora como conhecimento, por meio do intelecto, ele recebia de uma forma apropriada para aquela época, diretamente por uma intuição interna e, em certo sentido, suprassensível. O homem percebia as coisas e, ao percebê-las, despontava na alma o conceito, a imagem de que a alma necessitava. Quando a força cognitiva é dessa natureza, não apenas despontam imagens do mundo físico sensível. Das profundezas da alma ascende também um certo conhecimento de fatos e entidades não sensoriais. Esse era o resíduo da antiga e nebulosa consciência suprassensível que outrora fora patrimônio comum de toda a humanidade. No período greco-latino, nasceram cada vez mais pessoas desprovidas dessas faculdades. Em seu lugar surgiu a reflexão intelectual sobre as coisas. Os homens foram cada vez mais afastados de uma imediata percepção onírica do mundo anímico espiritual e gradualmente induzidos a formar uma imagem desse mundo por meio de seu intelecto e seu sentimento. Esse estado perdurou, em certo sentido, por todo o quarto período pós-atlântico. Somente os homens que haviam conservado como herança a antiga disposição anímica podiam continuar a receber diretamente o mundo espiritual em sua consciência. Esses homens, porém, eram remanescentes de uma época anterior. A natureza de sua cognição já não era adequada à nova época, pois as leis evolutivas tinham por consequência que uma faculdade anímica antiga perde seu pleno significado quando novas faculdades aparecem. A vida humana adapta-se então a essas novas faculdades, nada mais podendo fazer com as faculdades antigas. Contudo, havia também seres humanos que começaram muito conscientemente a desenvolver, ao lado das faculdades intelectuais e afetivas adquiridas, outras faculdades superiores que lhes tornaram novamente possível penetrar no mundo anímico espiritual. Para isso, deviam começar por proceder diferentemente dos discípulos dos antigos iniciados. Esses não precisavam levar em conta as faculdades anímicas desenvolvidas somente a partir do quarto período. Foi nesse quarto período que despontaram os princípios do tipo de disciplina espiritual que neste livro foi descrito como sendo própria da atualidade. Naquele tempo, porém, ela estava apenas nos primórdios, só podendo experimentar seu desenvolvimento propriamente dito no quinto período, a partir dos séculos XII e XIII, mas, sobretudo, a partir do século XV. Pessoas que procuravam, desse modo, a elevação aos mundos suprassensíveis podiam, por imaginação, inspiração e intuição próprias, experimentar algo dos domínios superiores da existência. Os homens que permaneciam nas faculdades intelectuais e sentimentais só podiam inteirar-se do que a antiga clarividência sabia por intermédio da tradição, que se transmitia de geração em geração, tanto sob forma verbal quanto escrita. Também, da verdadeira essência do evento crístico, a posteridade só pôde saber algo por meio dessa tradição, quando não se elevava aos mundos suprassensíveis. Sem dúvida, havia também iniciados que ainda possuíam as faculdades naturais de percepção do mundo suprassensível
e que, por sua evolução, elevavam-se ao mundo superior, embora desconsiderassem as novas faculdades intelectuais e afetivas. Por seu intermédio, criou-se uma transição da antiga para a nova forma de iniciação. Tais personalidades existiram também nos períodos seguintes. O essencial do quarto período é justamente o fato de, pela exclusão da alma de um contato direto com o mundo anímico espiritual, o homem ter sido fortalecido e revigorado em suas faculdades intelectuais e emotivas. As almas que nessa época se encarnaram de modo a desenvolver em alto grau essas novas faculdades, levaram depois o fruto dessa evolução para suas encarnações no quinto período. Como compensação para essa exclusão do mundo espiritual, existiam as grandiosas tradições da sabedoria primordial, e especialmente do evento crístico, que, pela força de seu conteúdo, proporcionavam às almas um conhecimento fidedigno dos mundos superiores. No entanto, também sempre existiram homens que, além das faculdades intelectuais e afetivas, desenvolviam as forças cognitivas superiores. Cabia-lhes inteirar-se dos fatos do mundo superior e, particularmente do mistério do evento crístico, por meio de um conhecimento suprassensível imediato. Foi deles que fluiu para as almas dos outros homens tudo o que fosse compreensível e bom para eles. A primeira difusão do cristianismo devia incidir, segundo o sentido da evolução terrestre, justamente numa época em que as forças cognitivas não estavam desenvolvidas em grande parte da humanidade. Por isso, a força da tradição era tão potente naquela época. Era necessária a mais vigorosa energia para conduzir a uma confiança no mundo suprassensível os homens que não conseguiam perscrutar esse mundo por si mesmos. Quase sempre houve, com exceção de um curto período no século XIII, também homens capazes de elevar-se aos mundos superiores pela imaginação, inspiração e intuição. Esses homens são os sucessores pós-cristãos dos antigos iniciados, dos guias e adeptos da sabedoria dos mistérios. Sua missão era reconhecer por suas próprias faculdades aquilo de que se havia podido ter conhecimento por meio da antiga sabedoria dos mistérios. E a isso ainda deviam acrescentar o conhecimento da essência do evento crístico. Assim nasceu entre esses novos iniciados um conhecimento abrangendo tudo o que for objeto da antiga iniciação. Mas no centro desse conhecimento resplandecia o saber superior dos mistérios do evento crístico. Somente em mínima escala esse conhecimento podia fluir para a vida geral, enquanto nesse quarto período as almas humanas deviam consolidar as faculdades do intelecto e do sentimento. Havia, portanto, nessa época, uma sabedoria sumamente oculta. Depois despontou um novo período a ser designado como o quinto. Sua essência consiste na continuidade do desenvolvimento das faculdades intelectuais, vindo estas a florescer portentosamente e prosseguir do presente para o futuro. Isso se preparou lentamente a partir dos séculos XII e XIII para acelerar-se cada vez mais a partir do século XIV até o presente. Sob essas influências, a época evolutiva do quinto período transcorreu de modo a ocupar-se cada vez mais do cultivo das forças intelectuais, enquanto o saber fidedigno de outrora, o conhecimento tradicional, ia perdendo cada vez mais força sobre a alma humana. Por outro lado, também se desenvolveu nessa época o que se pode considerar uma fluência cada vez maior dos conhecimentos da consciência suprassensível moderna para as almas humanas.
Só um Embora pouquinho, Eliana. Rosana? Ah, Sim, eu eu tentei falar várias vezes, mas eu não sei se ouviram. Não, eu queria uma pausa para refletir um pouco sobre tudo. E também tem um questionamento, por exemplo, essa era digital, assim, se isso também faz com que a gente vá cada vez se distanciando mais de tudo que a gente tem do espiritual, porque está passando tão velozmente, se isso realmente é isso mesmo, entendeu? Que já estamos nessa nova era, que é a era digital também, que vai se sobrepondo às demais, é isso mesmo? E aí é, você distanciando, distanciando daquela sabedoria, daquela essência que se tinha de alma e espírito, e vai cada vez, sei lá, não posso falar piorar, mas bom, eu vou falar o que eu acho e depois, por favor. Então, o que ele está dizendo aqui é que existe uma evolução. Primeiro a gente tinha, como a gente já viu lá em capítulos anteriores, primeiro a gente estava ligado diretamente com o mundo espiritual. Isso foi se afastando gradativamente a partir do momento que entra o intelecto, na quarta época cultural greco-latina, né? E nesse momento também teve o evento do Cristo. Então, tudo isso faz parte da evolução da humanidade, e cada vez mais. Agora que nós estamos nessa alma da consciência, a greco-latina era a alma da razão e da índole, então é assim, o raciocínio mais a afetividade, mais o sentimento, né? Agora nós estamos na época da alma da consciência, que foi preparada aqui a partir do principal a partir do século XV, mas foi preparada anteriormente, e que aonde a gente tem essa consciência mais aguçada, né? E cada vez mais sentindo esse isolamento e cada vez mais essas forças, podemos dizer, as forças adversas, como Ahriman, com essa força grande trazendo essa tecnologia. Então, a gente viu já em capítulos anteriores que Ahriman está encarnado nesta época. Provavelmente já está encarnado nesta época, só nós não conhecemos, mas está aí. A tecnologia faz parte desse desenvolvimento, mas faz parte desse desenvolvimento o que é que nós vamos fazer com isso tudo? Nós podemos usar tanto para o mal como para o bem. Como que nós vamos integrar isso na nossa vida nessa fase do desenvolvimento, que é a fase da alma da consciência? Então faz parte, mas o que que você vai fazer com isso está dentro da sua moralidade, está dentro da sua ética. E aí volta aquela ideia de que somos co-criadores e somos responsáveis pelo desenvolvimento do universo, da humanidade e do universo. Então, esse é o nosso papel aqui: fazer um trabalho muito responsável daquilo que eu entendo como sendo o bem para a humanidade. Porque cada um de nós tem livre-arbítrio. Essa consciência trouxe essa liberdade. Então, cada um de nós tem o livre-arbítrio de como eu quero me conduzir no dia a dia para ajudar nessa evolução da humanidade. Cris. Só lembrando assim que na quarta época foi o máximo do nosso isolamento do mundo espiritual. Quando Cristo veio, foi para nos dar essa possibilidade de reconexão. Então, a Rosana até comentou, falou, "Ai, só vai piorar. Depende de nós, porque o mundo espiritual nos dava tudo. Ele se afastou. Então, agora, a reconexão é possível desde que nós a desejemos, que nós façamos ações para retomar essa conexão. Então, se vai piorar ou não,
depende de nós. A era digital é a nossa época, nós escolhemos estar aqui. É como a Eliana falou, o que é que nós vamos fazer com isso? Tudo depende de nós agora. E a persistência e né, a Eu vontade. querer essa reconexão com o mundo espiritual, primeiro reconhecer esse mundo espiritual e querer essa reconexão e fazer o que é necessário, né, neste momento, para nós aqui, esses caminhos que a ciência espiritual orienta para alcançá-lo. Eu Ô, entendo assim. Cris, eu queria contribuir porque eu estava aqui conjuminando, né? Vocês desculpem o ruído em torno, que eu recebi a minha família está aqui, mãe, sobrinha, Tudo bem, Você pode falar, Ângela. está escutando, Ângela? irmão, enfim. Aí um lugar da casa, vocês não estão ouvindo? Estava picotando, agora está Picotou, melhor. isso. Vamos ver. Ah, vou ficar paradinha. Então, assim, ó, o velho contém o novo, né? Então, se lá na época anterior foi o ápice do intelectualismo e do afastamento, veio, já naquele velho, veio o germe do novo, o evento do Gólgota. Assim como para chegar ao ápice do antigo, forças atuaram para este novo, que é a reconexão desse caminho, as forças estão presentes também para apoiar. E é óbvio que as forças adversas sempre também estiveram presentes e continuarão estando. E não é que são forças, ao menos eu estou falando que eu entendo, tá, meninas? Para ser vocês contrapuserem, né? Ou contraporem, melhor dizendo. Então, assim, o que eu entendo no que a colega perguntou, né? Que a Rosiana perguntou das novas tecnologias. Olha que maravilha como caminho de reconexão é nós podermos estar aqui juntas aprendendo e sentindo, embora distantes, eu sinto quando eu estendo a mão para vocês que estamos juntas, né? E juntas estamos nesse caminho de reconexão. Não sei se estão me entendendo. Então, é o uso da tecnologia naquilo que ela traz como luminoso. Então, esse livre-arbítrio de não se isolar na tecnologia, ele é de cada um. Porque, por outro lado, a nova tecnologia quase nos abduz, né? O mundo mais escuro possível, né? Que é aquela coisa de um isolamento. Então, eu percebo, assim, sempre essa dinâmica, né? Essa dialética mesmo. Então, assim, e aí é a nossa responsabilidade como o cultivo de um jardim. Eu só vou ter a rosa para colher se eu cuidar do meu jardim. Eu só vou ter as borboletas ali voando da mesma forma. Então, o cultivo espiritual com tudo que o universo, que a vida tem nos dado, inclusive a tecnologia, vai depender dessa consciência, né, individual e que no coletivo nos apoia muito, né, que são os encontros, né, a sociedade antroposófica propõe muitas coisas para que a gente possa, nesse cultivo, desse caminho, seguir juntos, alimentando, nutrindo essa caminhada. E a tecnologia tem sido um grande aliado, ao menos para mim, que estou aqui em Timbó, entendeu? Que não tem nada de antroposofia. Pode ter outras pessoas que estudem aqui que eu desconheço, né? Mas, entende? Então, olha que legal, né? É isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada. Continuamos mais um pouco, Cris? Dá? Não, faltam 3 minutos. Eu proponho que paremos nesse parágrafo, né? Por outro lado, Isso, vamos retomar daí em 2026. perfeito. Deixa eu Que desligar dia aqui. mesmo a gente volta? Desculpa. 3 de março. Ai, que longe. Isso. Março ou fevereiro, Cris? Março. É?
Março. Pelo menos é o que eu tenho anotado aqui. Dá para Nossa, cheirinho, né? Oi? É fevereiro que a gente vai voltar, Cris. É fevereiro? Deixa eu eu ver aqui. acho também. 3 de fevereiro. Tomara. Muito tempo longe. Peraí. Vou sentir falta. Até março eu não aguento, não. Também É não. 3 de... Assim não dá para essa reconexão acontecer. Exato. Ah, tá certo, é 3 de fevereiro. Eu que pus. Ai, 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 Cris. Ai, Não, é ai, que ai. março é Ai, um que outro susto. grupo que vai voltar em março. E aí eu achei que tudo fosse em março Não, é fevereiro. para a gravação.